do 133º Block Talks, a gente fala com o Bernardo Quintão, cofundador da Rapcats AI, para entender o que acontece na interseção entre cripto e inteligência artificial. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Bernardo Quintão, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Finalmente, depois de tantas tentativas, bem-vindo ao Block Talks. Maurício, um prazer. Grande honra estar batendo esse papo contigo aqui. Muito bom. Vamos começar do começo. Como é que cripto entrou na tua vida? O que você fazia antes de cripto e como é que cripto entrou na tua vida? Vamos ter que voltar um pouco aí no passado. Eu tinha um escritório de investimento, eu era sócio de um escritório, a gente fazia M&A, fazia advisory, fazia assessoria de investimento para pessoas físicas, fundos de previdência, etc. E fiquei sabendo a primeira vez sobre Bitcoin há muito tempo, 2009, 2010, mas não levei a sério. Depois fui levar a sério em 2013, na primeira vez que o Bitcoin passou de $1.000. Então comecei a acompanhar, fiquei bem entusiasmado, assim, acabei entrando em contato com a comunidade brasileira na época, patrocinei a primeira conferência de Bitcoin que o Vladimir organizou lá em Florianópolis e investi, né, em alguns projetos lá no início, etc. Mais como um entusiasta na época ainda, e né, na pessoa física, assim. Até 2017, mais ou menos, 2017 eu resolvi começar um projeto em blockchain, em cripto. Foi quando eu comecei um projeto chamado BR11, a gente estruturou um token com lastro em equity de 11 startups brasileiras. Foi um projeto bem legal, aprendi muito nessa época. Trabalhei, né, num outro projeto também de tokenização que acabou dando certo, aí foi bem legal também. E depois disso fui direto para o mercado Bitcoin, isso já é 2020. Eu criei a área de clientes internacionais no mercado Bitcoin, uma área que estava começando na época. Ajudei aí a trazer alguns clientes internacionais e acho que em questão de alguns meses a gente estava fazendo 1/3 do volume da exchange. Foi bem pandemia ali, tanto o fundo, né, do começo da pandemia, depois com o rally no final de 2020, 2021, assim, foi uma época interessante. Saí do mercado Bitcoin para fundar um fundo cripto junto com amigos nossos aí, né, Magaldi, que você conhece, o Gustavo Cunha e o André Montenegro. Foi uma experiência bem legal também. A gente teve um fundo long e de arbitragem regulados, bem bacana, assim. Acabamos tendo que fechar o fundo por conta da FTX, né, da FTX. Então foi uma experiência daquelas bittersweet, assim, né, meio amargas, mas também bastante aprendizado, bem interessantes. A gente estava super bem no fundo, batendo os benchmarks super de longe, assim, mas com a FTX a gente acabou sendo pego aí no contrapé. E aí depois da Reset, né, que foi esse fundo que eu tive aí com o Gustavo e com o Deco, eu fui convidado a tocar Latam para Beckett Finance, que é a maior tokenizadora de valores mobiliários, né, de securities do mundo. Foi comprada recentemente pela Kraken
e fiquei lá, acho que um ano e meio, 2 anos. Foi uma experiência muito bacana também, assim, eu entrei como head de Latam, depois virei head de Business Development Global, então tive uma experiência aí, né, de gerenciar pipeline de negócios para uma empresa que é global, né? Então, falava com exchanges, carteiras, blockchains do mundo inteiro, participei de eventos, né, no mundo todo, foi bem interessante. Comecei, eu já não estava lá na época que a empresa foi adquirida pela Kraken, mas fui eu que iniciei o relacionamento com a Kraken e acabou virando aí a compra da empresa depois. Então foi uma experiência bem legal também, foi muito bom trabalhar com eles. E saí de lá para fundar a Replicates, que é um projeto hoje que a gente combina blockchain na infraestrutura, mas a gente, na verdade, usa muito mais inteligência artificial e métodos quantitativos, né, finanças quantitativas. Então, acaba sendo não é um projeto tão cripto assim, do ponto de vista de tecnologia, né? É um pilar, mas tem outros pilares aí também, que juntam um pouco do que eu sempre gostei também de investir. Eu comecei a investir em inteligência artificial em 2014. Foi mais ou menos na época que eu comecei a investir em cripto, em startups. Tem um grande amigo que fundou uma empresa de inteligência artificial na época. Depois ele virou o primeiro pesquisador do OpenAI latino-americano, foi o pesquisador mais jovem lá do OpenAI. Então eu comecei a acompanhar a inteligência artificial há muito tempo e hoje em dia também estou super entusiasmado aí com o que está acontecendo, né? Acho que como maior parte das pessoas aí, como você também, que gosta muito de tecnologia, acompanhando tudo que está acontecendo em inteligência artificial num ritmo tão rápido, né? Depois de 12 anos em cripto, talvez tenha cansado um pouco de cripto. Não tem tanta novidade assim, então tô muito entusiasmado aí com o IA. Mas é isso, eu já assessorei muitas outras empresas e projetos, hoje também ajudo aí alguns projetos, investi em alguns projetos, algumas empresas estão indo super bem. E gosto bastante do lance de comunidade assim que a gente tem, né? Então fiz alguns eventos aí de tokenização, comunidade. Sempre gostei de participar, fomentar e principalmente trazer gente mais jovem, trazer né, cabeças frescas aí para desenvolver tecnologia e coisas legais aí no Brasil e no mundo. A gente se conheceu num esquema de comunidade, né? Foi naquele período pandêmico esquisitíssimo, no Digital Assets Brasil, e tinha as rodadas de Zoom, né? Com temas a cada X tempo. Foi um momento bastante interessante. Aprendi muito com aquela comunidade, que tem até grupo de WhatsApp até hoje, né? E eu acho que é uma dessas características do ambiente descentralizado que você não vê necessariamente em outras indústrias. Você vem né, da indústria de finanças igual eu, não é um negócio. Tem os eventos, né? Muito mais formal, muito mais estruturado, e você não tem tanto ímpeto que em cripto tem, né? A cripto como é que é o jargão é you can just build things, né? Você simplesmente pode construir coisas, né? E acho que cripto, o ethos do cripto é algo que permite esse tipo de coisa e acaba dando vazão e a criatividade e oportunidades como essas que você acabou aproveitando. Tanto tempo na indústria como você tá, eu acho que talvez seja um momento bacana de entender o que que, o que que te motivou a estar tanto tempo na indústria? O que é que te mantém na indústria? O que te prende aqui? Lógico, você está num momento com o Replicates que você está fazendo essa fusão entre, né, duas tecnologias emergentes, cripto e inteligência artificial. Mas o que te mantém aqui? Quais são as coisas que você acorda de manhã para trabalhar na indústria e fala assim, isso aqui é o que eu
é o que me mantém. E por que que você está há tanto tempo na indústria? Puta, é uma pergunta maravilhosa. Eu me faço ela recorrentemente. E acho que o que mais me interessa e que me mantém assim na indústria hoje é quando eu vejo projetos realmente inovadores que eu percebo o potencial de impacto, assim, né? Quando eu entendo o impacto que uma tecnologia pode causar e aí às vezes dá aquelas sensações assim de eureka, né? De sacadas, assim, tipo assim, porra, que legal isso aqui, que bacana, vai destravar muita coisa e tal. Então eu vi isso lá atrás, né? Primeiro com Bitcoin, claro, né? Como primeiro muito como um meio de pagamento, né? Um meio de troca, depois como reserva de valor, né? Anti-censurável, etc. Depois, quando eu vi o Vitalik falando sobre Ethereum, foi a mesma coisa. Falei, nossa, um computador global descentralizado que vai rodar aplicações, né, resistentes à censura, etc. Também fiquei super empolgado. Com a onda dos ICOs, né, 2017, fazendo mais captação do que o mercado de VC americano, num ano, né, só, né, em 2017, né, passou do zero a bilhões de dólares, né, em captação. Puta, isso aqui vai dar um acesso, né, a um mercado de capitais descentralizado para projetos e pessoas ao redor do mundo. E hoje a Replicates é um pouco consequência disso, assim, né? A gente só conseguiu desenvolver o que a gente desenvolveu por conseguir lançar um token com a ajuda de uma comunidade e ajudar a desenvolver o projeto aí com early adopters. E 2020 foi muita onda de DeFi, né? Entendendo aí os potenciais de um mercado financeiro distribuído, descentralizado. Acompanhei um pouco da onda de NFTs, não entendia muito, mas até acompanhei um pouco, assim, eu tinha alguns amigos no mercado de NFTs e achava curioso, mas não era tanto a minha praia. E aí, né, em paralelo, assim, sempre foquei muito em tokenização. Hoje em dia a gente acabou chamando de RWA, né? E é curioso porque tokenização foi o assunto que menos evoluiu e evoluiu de forma mais lenta no começo, né, de 2017 até 2020 e pouco ali, 2022, 2023. Mas para mim era a tendência mais óbvia, né? Assim, isso aqui vai mudar, a tecnologia vai mudar e vai chegar em algum ponto onde o mercado financeiro inteiro vai rodar em cima de blockchains, talvez permissionadas, talvez mais abertas, etc. Aí tem um pouco de discussão semântica, etimológica, sei lá, é, que não vale tanto entrar no detalhe, mas eu acho que a tendência, para mim, ficou mais claro que a gente teria uma globalização dos mercados financeiros, dos mercados de capitais, né? Então, sempre foi focando nisso, acaba, acho que a gente acaba percebendo, né? E eu acabei percebendo que, por conta dos desafios de regulação, de compliance, etc., foi um mercado que demorou mais para desenvolver, mas, por outro lado, é o mais sustentável, né, na minha percepção, assim, né? Então, os ICOs, os NFTs, até DeFi, assim, teve muitas ondas, né, muitas controvérsias e tal, mas que perderam força aí e se reinventaram de formas diferentes. Mas o mercado de tokenização, né, o setor de tokenização em cripto, só tem crescido e acho que tem uma tendência maior de virar um, um setor ou uma tendência que está sendo absorvida pelos mercados tradicionais, né? E aí é onde eu também deixo de ter tanto interesse, assim. Acho que depois que vira uma coisa um pouco mais rotineira, mais comum, que, né, qualquer um faz e tal, eu já não acho, para mim, diretamente, assim, já
já começo a achar outras coisas mais interessantes, assim. E aí, talvez por isso que hoje eu tô mais curioso aí com o impacto de inteligência artificial do que outras coisas. Apesar de que esse anúncio ontem da Layer Zero aí com a blockchain deles nova parece interessante. Ainda não olhei tão a fundo, mas justamente parece um momento mais de amadurecimento e consolidação, não necessariamente de uma tecnologia nova emergente, assim, né? Então, voltando na pergunta, eu gosto muito do que é emergente, do que é novo e pensar as possibilidades do que é novo, assim, o que que destrava quando uma tendência nova começa a acontecer, assim, e os impactos delas, né? É o que me mantém mais interessado, assim, no mercado. E aí, nessa tua toada de interesse, como é que surgiu a oportunidade de construir a Replicats? Porque a primeira vez que eu ouvi o nome, não vou mentir pra você, eu falei, uma meme coin, esse cara é um nome, o que tem a ver o gato, né, replicado? Mas conta um pouco como é que foi a ideia do projeto, do nome, que problemas que vocês olharam de frente e falaram, isso aqui é um problema que a gente quer resolver. Dá um pano desse nascimento aí. Vou te abrir a cozinha inteira aqui, hein, Magaldi? Vou te contar a história dos bastidores aqui. Foi mais ou menos outubro, novembro, né, de 2024. Estava acontecendo ali uma narrativa, né, uma tendência de AI coins em cripto, né? As trincheiras na Solana, né? Muita meme coin naquela época também rodando, etc. E eu tenho esse amigo, né, o Bruno, que também, assim, tem um conhecimento enorme em blockchain também, assim, ele sempre foi um desenvolvedor open source para alguns projetos de blockchain. Ele é CTO de uma startup de AI super reconhecida no Brasil já, assim, se chama Avra, super legal. Tem lá Mercado Livre como cliente, etc. E aí eu liguei pro Bruno, falei, pô, Bruno, você sempre quis fazer alguma coisa de mercado financeiro, usando AI e tal, blockchain, etc. Vamos dar uma olhada nessa tendência de AI cripto e ver o que que a gente consegue fazer aí de projetinho paralelo e tal. Eu, na época, eu ainda estava na Becked, né, e estava num processo de sair, assim. E aí a gente parou, deu uma olhada, falou assim, puto, o pessoal tá fazendo coisas de uma ótica muito errada. E vários projetos crescendo, ganhando notoriedade, chamando atenção. Aí a gente montou uma tese, assim, a gente fez uma tese de usar, ao invés de usar LLMs, usar modelos fundacionais para fazer análise de novos tokens e fazer uma predição de preço usando modelos de grafo, né, usando o GNN. Eu chamei mais alguns amigos para começar, né? Um projeto super, na época, assim, a gente não tinha nada. Fiz- Criamos uma tese, criamos um nome. O nome veio da, de uma brincadeira, né, de replicants do Blade Runner, né, com cats que eu acho que não tem ninguém em cripto que não goste de gatos. E aí fizemos usando muita coisa, usando muito AI, tanto para escrever a tese quanto para fazer os desenhos, né? Depois a gente fez uma primeira versão beta ainda rapidinho, bastante incipiente ainda, e assim, a gente lançou um token para começar a juntar a comunidade, levantar um capital inicial, awareness, etc. E a gente acabou chamando bastante atenção, assim, né? Conseguimos um patrocínio na época, lá, um suporte da Virtuals, eles ajudaram um monte assim na divulgação, então o Tolkien deu uma disparada inicialmente, a gente acabou lançando num dia que foi bastante curioso assim, foi o último dia bom dessa perna de alta de AI, né, do ciclo de AI, foi janeiro de 2025, ano passado, fez um ano aí. E aí a gente, né, com o token, a gente prometeu lançar o primeiro agente. Então vamos fazer um agente que analisa o mercado, usando GNNs e toma decisões de investimento completamente autônomas, né? E aí o token daria acesso a esse agente, daria preferências a isso e tal, né? Então lançamos um utility token ali com a comunidade. A gente passou um processo de
entender que o mercado mudou muito rápido, né? Então, já assim, em uma semana, a gente entendeu que aquele ciclo da narrativa estava indo embora, estava mudando. É, teve, depois de um tempo, teve aquela, acho que assim, o fim das trincheiras na Solana, né? Foi uma coisa bem curiosa, assim, muito rápida quando aconteceu. E aí a gente parou para analisar de fato, falou assim, bom, vamos ver o que de fato dá para construir com solidez, com, com qualidade técnica, com o time que a gente tinha, com a experiência que a gente tinha, para usar AI para fazer gestão de portfólio. Então a gente meio que começou da prancheta do zero de novo, assim, né? Vamos jogar a tese de GNN fora, porque não fazia mais sentido, vamos pivotar para fazer outra coisa. E aí a gente foi atrás de entender como combinar métodos quantitativos com AI da melhor forma possível, assim. Então a tese sempre foi que LLMs não são boas de tomar decisão, né? Isso a gente já sabia. Então a gente continua acreditando que todo mundo que está usando LLM para tomar decisão de investimento está pelo caminho errado. Então no começo a gente tentou usando modelos fundacionais, usando GNNs, entendemos que não ia funcionar porque o mercado mudou a tese de curto prazo, não ia fazer sentido. Então a gente foi para métodos mais quantitativos mesmo, assim, né? Combinando as duas coisas, combinando inteligência artificial e métodos quantitativos. E aí a gente fez uma POC rapidinho, entendemos que fazia sentido, puta, legal, dá para fazer. Rodamos um agente durante algumas semanas, assim, internamente, mostramos para algumas pessoas e tal, e decidimos seguir por ali. E aí acabou nascendo o que virou a Replicates hoje. Claro, muitos pivôs aí no meio, né? Montanha-russa, né? Empreender é sempre complexo. O time já mudou bastante também e tal. Mas hoje a gente tem um framework que usa algoritmos quantitativos para tomar decisão, baseado em análise de mercado, né? Principalmente análise técnica mesmo, mas super estruturado, bem elaborado. Isso passa por uma LLM que ajusta ao perfil de risco do usuário e entende o que o modelo está tomando de decisão, ajusta o perfil de risco, explica o que está acontecendo, adiciona algumas outras variáveis em cima de sentimento, de notícias, etc. E essa LLM ela serve como interface entre o cérebro, né, o modelo quantitativo ali, e o usuário. Então você consegue conversar com a LLM, com o chat, tendo essa impressão, né? A gente está construindo esse produto que passa essa impressão de que é algum tipo de portfolio manager, né? Um assistente de investimento baseado em AI, assim, né? A gente executa tudo on-chain, né? Então hoje a gente está na Base, é, tem cada usuário tem o seu próprio Vault auditado, a gente não tem acesso ao dinheiro do usuário. O agente também, que a gente cria, né, em nome do usuário, cada usuário tem o seu próprio agente, tem o seu próprio prompt, tem seus próprios dados, tem a sua própria memória. Então a gente funciona como um facilitador para um usuário criar o seu próprio agente para ser o seu assistente de gestão de portfólio, né? É uma plataforma hoje modular, super complexa, assim, apesar de estar em beta ainda. A gente está aí com 100 usuários, mais ou menos, que estão testando com a gente a plataforma. Está em beta ainda, mas é super complexo, assim, tem uma qualidade técnica super legal. E tentando navegar, né? Então, para finalizar aí essa resposta, navegando esse momento, né, onde o mercado caiu aí uns 50% desde que a gente lançou a plataforma em beta. A gente tem três riscos padrões assim que a gente acompanha, tem um mais conservador, um moderado, um mais agressivo, e os três estão batendo o Bitcoin, estão caindo menos do que o Bitcoin, que para a gente é um sinal legal de que a tese de ter um algoritmo baseado em métodos quantitativos, mesmo que seja um algoritmo
para varejo, né, com um perfil ali bem de varejo mesmo, assim, é um algoritmo bem ativo, trada bastante, funciona bem, acho que é melhor do que a média aí de um investidor de varejo. E aí, em cima disso, a gente está melhorando o produto, né, criando mais personalização, estamos adicionando features, estamos testando coisas novas, estamos testando aí, fizemos uma integração com a CP, né, da Virtuals, estamos testando uma integração com o Firecaster e com o Base App, né, a wallet da Coinbase. Estamos testando uma integração com o OpenClaw agora, a gente gostou bastante aí de brincar com o OpenClaw semana passada, e estamos testando uma integração com o OpenClaw também. E estamos conversando com algumas exchanges que estão interessadas em integrar esses agentes para a base de usuários de varejo dela. Assim, né? Então, estamos entendendo que tem uma demanda de investidores de varejo cripto que é bastante passivo, assim, investidor mais leigo, que não acompanha tanto o mercado, que gostaria de ter algum tipo de assistência para tocar ali o seu portfólio e que provavelmente vai confiar em AI para fazer isso e talvez não tenha o conhecimento técnico de montar o seu próprio agente. Talvez usando só LLM seja uma tese ruim, né? Seja um método ruim de tomar decisão. Então a gente está combinando essas coisas e entendendo que via parceiros, aí, via exchanges, via wallets, a gente consegue distribuir melhor o produto que a gente criou, assim. Então estamos nesse momento aqui agora, cara. Muito bacana. Uma observação sobre, né, a combinação de métodos e tecnologias é que quando você está obcecado pelo problema, você dá um jeito de achar as tecnologias que funcionam para resolver o problema. Você não está casado com uma tecnologia e você fica tentando enfiar a tal da tecnologia em tudo que é lugar. Então acho que esse é a marca de um projeto com foco no problema, né, no resultado, não na tecnologia. Eu acho que obter o melhor daquilo que está disponível é um baita de um segredo, o segredo mais público que existe, mas nem todo mundo segue essa fórmula. E o segundo ponto que eu acho que me marcou bastante disso que você falou é a busca por distribuição, porque a hora que você acha, né, vocês estão em beta, mas já tem um product market fit, né, já tem um encaixe com uma necessidade real, para você achar mais gente dali é a distribuição, aí a parceria, a coisa que você já está acostumado a fazer pra caramba, é achar realmente, né, os canais de distribuição para aquilo. E conforme você estava explicando, eu fiquei pensando justamente no sujeito que tem conta numa exchange centralizada e fica lá hodling as blue chips e não faz nada ali porque ele não sabe tradear, não tem tempo. Eu sou o típico que não tem tempo, então meu DCA é compra e fica ali, né? Então é bem nessa linha do tipo, como é que você maximiza isso que você já está juntando, né? Sem precisar se preocupar. E a questão do LLM acho que foi fantástica, é bacana dos ouvintes entenderem também, né? Não, tem vários tipos de modelos para inteligência artificial, inteligência que bem entre aspas, né? E os de linguagem, né? Os grandes modelos de linguagem, eles são probabilísticos. Quando você está falando de dinheiro, você não pode ser só probabilístico, né? Decisões são feitas de maneira determinística e cripto pela força da matemática, é determinístico também. Então, combinar vários modelos de naturezas diferentes faz total sentido para você alcançar resultados que sejam cada vez mais determinísticos. Isso é muito bacana. A gente está vivendo também um momento de prediction markets, né, os mercados preditivos aí, né? Temos até brasileira aí no mix, né? Tem Cauchy, tem Polymarket, o Robinhood tem o próprio deles, né? E isso tem sido motivo de atenção até no próprio Super Bowl, né, que acabou de acontecer aí. Como é que o modelo ou os modelos que vocês estão desenvolvendo fala ou não fala, ou tem espaço para operar olhando coisas que não sejam ativos, que sejam eventos globais. Tem um overlap para esse tipo de. Porque aí é uma combinação que nesse momento do mercado pode ser explosiva, né? Perfeito. Primeiro, ótima colocação, né, para deixar mais
nítido aí para os ouvintes a diferença, né, dos modelos de linguagem para outros modelos é exatamente por aí, né? Você tem que tratar números e dados com modelos que são especializados em tratar números e dados e linguagem com as LLMs aí, modelos especializados em linguagem. Eu acho bem interessante os prediction markets, pessoalmente, assim, acho curioso. É, não acho que é mercado de investimento, tá? Então, é, não, pelo menos, né, para minha geração, para o jeito que eu aprendi a investir, e como eu enxergo o patrimônio, é, acho que é muito mais especulação e gambling mesmo, né, aposta do que investimento, com raríssimas exceções, né, e aí acho que todo especulador pode ganhar dinheiro lá, mas acho que nem todo investidor, principalmente de varejo, mais leigo, consegue ganhar dinheiro, tá? Então eu trato mais assim. Dito isso, a gente consegue usar a mesma lógica, né, que a gente usa para alguns tipos de algoritmo, principalmente falando em arbitragem, né, em mercado neutro, coisas assim, no mercado de prediction markets, mas eu não acho que essa é uma tese para o investidor de varejo, assim, né? Para onde eu acho que eu gostaria que o meu produto vá, né? Hoje a gente só tem 4 assets, né? Então esse primeiro agent que a gente criou, que qualquer usuário ali no beta pode fazer um deploy, ele trada Bitcoin, Ethereum, Solana e Morpho. Quando ele não está em posição, ele fica em USDC. Eu gostaria de adicionar muito mais assets aqui, né? Então, ouro, prata, cobre, né? Outras commodities, petróleo, commodities alimentícias, ações, né? Então, pegar aí todas as empresas de ações que estão listadas aí já, tanto nas exchanges quanto na Solana, principalmente, né? Que tá rolando mais liquidez na X-Stocks. Gostaria de integrar também na plataforma e ativos de renda fixa, né? Então, yield-bearing stablecoins, treasuries, crédito mesmo, né? Outros tipos de ativo atrelados a crédito e tal, para que você consiga montar um portfólio que seja 100% on-chain, e que seja diversificado o suficiente, né? Então, qual que é a tese aqui, né, de distribuição, principalmente? É que você consiga, em qualquer lugar do mundo onde você tem acesso a stablecoins, você consiga montar um portfólio de investimento global, né? Então, o que acontece muito com investidores brasileiros, né, que a gente conhece aqui mais de Brasil, né, Magaldi? 99% do patrimônio está no Brasil, está lá em título público, CDB do Banco Master, ações lá da Embraer, se tiver sorte, né? Pois alguns ETFs, alguns multimercados legais e tal. Se o cara dá um pouco de azar ali, vai ter umas coisinhas mais podres, etc. Mas ele está sempre risco Brasil, né? Então, se a moeda está indo bem, pô, beleza, aí estamos num ano bom para o real, né? Por conta da desvalorização aí do dólar, principalmente. Mas estamos aí num momento bom. Mas de repente vem aí algum revés, vem alguma crise, puta, real se desvaloriza, a bolsa brasileira cai, né? Selic cai, aí o investidor brasileiro fica dependente aí de um mercado local altamente volátil, altamente arriscado, né? Então, a minha tese é de que com blockchain você consegue acessar qualquer produto financeiro, né, global, né, principalmente Estados Unidos e Europa, mas que também vai crescer cada vez mais, né? Você vai poder ter ali uma carteira na tua própria wallet, né, autocustodiada, onde você tem acesso a ativos que vão te dar acho que um perfil de risco muito mais interessante do que só manter
no seu país de origem, né? Aqui no Brasil até que a gente não está tão mal, mas olhando aí para os nossos amigos argentinos alguns anos atrás, né, de hiperinflação, nossos amigos venezuelanos lá que também sofreram muito, né, com a moeda deles, com o mercado deles, Turquia, eu acho que você tem diversos países onde a população acaba ficando presa, né, nas possibilidades de investimento local e via blockchain você consegue ter acesso mais global, né? Aonde a gente entra aqui é dando a inteligência de gestão desse portfólio, que também nem todo mundo sabe fazer, né? Né, uma gestão mais ativa, né, conseguir diluir o risco, evitar grandes quedas, otimizar, né, uma coisa que a gente está pesquisando ainda como implementar, mas otimizar usando paridade de risco, Black Litterman, outros tipos de metodologias que são usadas assim hoje em dia só por family offices e hedge funds. E você usando AI, você, em tese, você já consegue ter acesso a esse tipo de metodologia, né, para otimizar a sua carteira. Mas o conhecimento de um investidor leigo de varejo, né, deixa ainda muito a desejar e a AI vai preencher esse gap, né? Acho que é o que a gente pretende assim com o produto. Eu acredito nisso de uma forma mais passional, mais, né, voltando na pergunta, né, mais idealista, assim, né, mas eu sei que no final das contas as pessoas querem especular e, e adoram, né, tanto o tigrinho quanto o prediction markets e as bets, né. Acho que é mas aí a culpa não é nossa, né, Maroja? É, famosos seres humanos, né? E vem cá, como é que você lida com a sua energia, com a sua saúde mental e física, trabalhando há tanto tempo no mercado que não para? Tem segredo? Você tem algum método? Como é que você lida com isso? Puta, boa pergunta, hein, meu. Essa vai pro corte aí pros nossos amigos do mercado, né? Primeiro assim, saúde física mesmo para mim é bem importante. Faço exercício quase todo dia, pego sol quase todo dia quando sai sol. Tento dormir bem e, né, acho que nem sempre é possível, mas é, faço uma boa higiene aí do sono, né? Sem tela, sem celular, sem Twitter antes de dormir. Sempre que possível, não é sempre, às vezes você tem que acompanhar, né, o famoso monitorar a situação, né? Ver o que está acontecendo e eu gosto também de monitorar tudo o que está acontecendo, então às vezes a gente fica lá vidrado vendo o que está acontecendo, mas eu também tento equilibrar com como posso botar assim, com períodos, né? Então a gente tem períodos onde tá tudo acontecendo e tem períodos onde não tá acontecendo tanta coisa. E aí eu tiro o pé, eu relaxo, assim, sempre tive uma cabeça assim, né, de ter equilíbrio mesmo de vida pessoal e trabalho e tal. Passo boa parte do meu tempo bem isolado né, na Bahia, lá em casa, lá bem tranquilo, bem fora da cidade, assim. Hoje eu estou em São Paulo, mas em geral tô mais isolado, porque eu acho que a gente perdeu, né, essa característica de você sair do trabalho e deixar o seu trabalho para trás, né? Ainda mais em cripto, que o mercado é 24/7, é complexo, assim. E hoje em dia, assim, apesar de sempre ter sido trader, né, investidor e tal, a minha exposição direta a cripto é muito pequena em relação ao, né, meus outros investimentos, meu patrimônio e tal. Então não é que me mexe tanto se o mercado está subindo ou caindo, assim. Eu acho que com o tempo também fui aprendendo a sempre diluir o risco, assim. Como eu já peguei, acho que 4 bull runs, né? 2013, depois 2017, 2020 e 2025 aí. Quando sobe você vende, quando cai você compra, assim.
Tem essa máxima, né, que vou finalizar mencionando meu avô. Meu avô era corretor da Bolsa do Rio e quando era pequeno ainda, ele me deu uma vez uma ação do Banco do Brasil, ação ao título portador, assim, né? E aí ele falou para mim assim, a Bolsa tem um segredo, comprar barato e vender caro. E eu acho que é isso, quando sobe você vende, quando cai você compra, assim. Então, acho que o difícil é saber quando você está se perdendo, né? Nas suas emoções, quando você está muito emocionalmente, né, comprometido, investido com alguma coisa. Aí tem que vender, diluir o risco. Quando você acha que tudo está acabando, que o mercado vai desaparecer, que não faz mais sentido. Aí é hora de comprar, né? Tem que ser um pouco. Tem um pouco de experiência de vida, assim, de mercado, que a gente vai ficando mais light, né? Você sabe como é que é. Às vezes tem que tirar o pé também do acelerador para deixar as coisas se assentarem, né? E desse ângulo de indústria, o que que você julga que seja aquela uma coisa que a gente precisa resolver agora para não trabalhar outros 15, 20 anos aqui e descobrir que a gente não resolveu e que nós estamos parados no mesmo lugar? O que que é essa uma coisa e por quê? Ótima pergunta. Eu, eu não sei se eu consigo te dizer uma coisa, mas eu vou te dar um cheiro, assim, do meu feeling, assim, né? Do que eu acho, assim. A gente é uma indústria que se tornou cada vez mais gananciosa. E eu acho que esse é um grande problema, assim. E ganância é uma merda. Então, acho que a ganância ela acaba consumindo muita energia e muita atenção da indústria como um todo, assim, né? Então, muito das oportunidades de projetos legais, de coisas bacanas, de pessoal que está gastando dinheiro e tempo, esforço para fazer coisas legais, acaba sendo invisibilizado pela ganância de projetos, né, com interesses, né, de retorno financeiro só, de fraude, coisas assim. Então acaba virando um pouco um velho oeste, assim, e aí justifica, né, quando tentam regular, quando tentam controlar, acaba, né, dando munição para né, governos e entidades tentarem frear e controlar o mercado, assim, né? Mas como eu acho que isso também é da natureza humana, assim, acho que não é uma coisa que a gente consegue mudar, né, na indústria, assim, como um todo, né? Então eu botaria um pouco mais de responsabilidade nos investidores mais profissionais, institucionais do mercado, assim, né? E aí acho que ano passado ficou muito claro que rolou uma limpa, né? De quem são fundos e VCs, etc., que realmente investem em blockchain e cripto como, né, um processo profissional e alguns que flertam com uma zona cinza e muitos que estavam extraindo dinheiro do público, né? Inclusive, né, projetos enormes, né, de meme coins, de pessoas famosas que, no final das contas, a gente sabe, estando na indústria, a gente sabe que é extrair dinheiro da população e do investidor mais leigo, assim, né? Acaba transformando coisas que podem ser muito legais em um tiro no pé, né? Porque aí vai afastar essa pessoa, né? Acaba ficando atrelado, né? O mercado a fraudes, a coisas ruins, assim, né? Mas você não acha que esse também é um pouco da natureza desse novo paradigma da descentralização? Porque a gente está falando aí de permissionlessness, né? De despermissionamento, de resistência à censura. E isso atrai coisas incríveis, como atrai a natureza humana, que é, como a gente está vendo aí nas manchetes, é horrorosa e continua sendo. Então, acho que tem um pouco do espaço de que a gente quer inovar sem muita trava, mas inovação serve nas duas direções. Eu concordo contigo que eu acho que o fato da gente estar tá superfinancializando a internet atrai quem prioriza a superfinancialização. E eu acho que esse
é uma é um jogo, não é um jogo só de humanos, mas é um jogo de consciência da indústria. E aí eu acho que inevitavelmente, né, você ter guardrails e ter zonas, né, sandboxes e coisas assim, eu acho que acabam endereçando um pouco disso. Mas realmente é um problema, não, talvez não seja um problema da indústria, seja um problema da natureza humana que a gente não vai conseguir definitivamente resolver. E do teu pessoal de pré-cripto, da tua galera que tem alguém que ainda não é cripto, e como é que você traz esses caras para dentro? Se você faz isso, você fala, não fala comigo sobre cripto porque eu não vou te trazer para dentro da indústria, ou não, você educa, você orienta. Eu até tenho um cheiro de qual é a resposta, porque a gente se conheceu justamente no momento de formação e educação, mas eu queria ouvir de você qual que é essa abordagem. É muito curioso isso, né, Magaldi? Porque eu tenho, de fato, assim, muitos amigos e familiares, né, pessoas próximas, assim, que às vezes nem sabem direito o que que eu faço. E eu faço questão de nem falar muito, assim, sabe? E aí às vezes alguém fala, ah, não, mas o Bernardo trabalha com cripto e tal, sabe tudo disso, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu falo assim, ah, sei um pouco aí, tudo bem, vamos mudar de assunto, deixa pra lá, vida que segue, vamos falar de coisas mais legais. E eu acho que isso também é talvez assim, um reflexo de que eu não quero convencer ninguém de que cripto é a salvação de alguma coisa. Acho que não tenho tanta essa esperança, assim, justamente por ver muita coisa errada, né, na indústria. Ao mesmo tempo, eu sei que naturalmente o mercado, a indústria evolui e, e vai inserir cripto dentro da própria experiência de consumo, né, e de produtos e serviços que essa pessoa tem acesso, né? Então, eu acho, por exemplo, o Nubank aqui, para citar bem explicitamente, o trabalho do Nubank com cripto, eu acho, em geral, excepcional, assim, né, de equilibrar experiência, facilidade com segurança, com acesso. Acho que, em geral, os grandes bancos aí também fizeram alguma coisa bacana, né? BTG, Itaú, nesse sentido também. E acho que a gente tem que entender, assim, eu tento entender que eu sou um very early adopter de tecnologias, assim, então eu não quero ensinar ninguém a fazer autocustódia de cripto, porque eu mal faço eu mesmo bem feito, assim, né? Então tenho pouca esperança de que a gente vai de fato descentralizar tudo, de que as pessoas vão ser mais autônomas e responsáveis e vão trabalhar em prol de uma governança mais coletiva, comunitária. Sou bem cético, assim, apesar de ainda me considerar um libertário e ideologicamente, idealisticamente acreditar nisso, sou bastante cético com a implementação disso no mundo real. Assim, a gente está a uma distância muito grande, né, disso ser viável, assim, né? Acho que as pessoas, quando você precisa fazer trade-offs, né, entre segurança e privacidade, as pessoas abrem mão de privacidade para ter segurança 99% das vezes, né? Então, essa lógica se repete muito, assim, né? E aí eu queria comentar, se você me permite, um ponto que você tocou, né, que é essa financialização da internet, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais tristes que a gente vive hoje, cara. Tudo é conteúdo monetizável e vira produto. Eu acho que isso é muito triste, assim, né? A gente que tem condição de viver com comunidades reais, né? Conhecer pessoas reais e ter relações reais, manter isso vivo, assim, talvez por alguma oportunidade aí de vida, né, de histórico mesmo, de onde você mora, de família, etc. A gente
consegue manter isso como um valor, assim, né, de entender que a internet é muito mercantilizada, assim, e isso não é bom, e ao mesmo tempo olhando para essas gerações mais jovens que já nascem com esse chip, né, de que tudo é monetizável e produtizável, eu tenho um pouco de medo, assim, de como que elas vão crescer nesse mundo, sabe? E aí, quando eu olho para frente, só vejo AGI e superinteligência, né, acontecendo daqui a pouco, eu fico meio assustado, assim, cara. Eu queria double clique nesse ponto que você falou. E é engraçado, né? Porque assim, acho que a tua geração, acho que você é um pouco mais novo que eu, a tua geração é a última geração que teve a infância fora da internet. E aí a referência muda completamente. Eu acho que é aí que está a exacerbação dessa superfinancialização e cripto não ajuda a lidar com isso de uma maneira saudável. Por isso que eu acho que a gente está num momento. E eu tenho uma super esperança de que a gente vai ver redes sociais centralizadas, onde você é soberano dos seus algoritmos e relacionamentos, mas com a mudança, né, de gestão, né, nova direção do Farcaster e outras redes sociais descentralizadas pivotando, eu tenho cada vez menos esperança disso, mas ainda é que nem você falou, ideologicamente ainda estou afiliado a essa esperança, mas eu acho que é algo que a gente vai ver menos, porque no final das contas o killer case, né, o killer use case de cripto, realmente, de blockchain é cripto, né, e a gente vai ter que lidar com essa realidade com as nossas limitações humanas. Vamos encerrar, nós estamos na nossa hora aqui. Como é que as pessoas fazem para acompanhar o teu trabalho, entrar em contato contigo, conhecer mais sobre você e o Replicats? Bom, eu tô no Twitter e no LinkedIn, principalmente. Bernardo Quintão no LinkedIn, com Q, né, QI, e Bernardo RQ no Twitter. Sempre à disposição aí e interessado em bater papo. Muito bom. E os papos são sempre bons. É bom que a gente captou esse nosso na fita, como dizem os mais idosos como eu. Cara, obrigado demais. Vamos ver se a gente se vê mais vezes daqui pra frente. Um abraço, até a próxima. Valeu. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, Block Drops Pod. blockdrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício. Na newsletter do LinkedIn. Ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. Um salve mais do que merecido aí pro Bernardo pela sua história, trajetória e por trazer tanta gente junto com ele. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito e de visitar a lojinha em blockdropspodcast.xyz. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.